Está escrito assim no livro de Jó 42:2, o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, sim, eu entendo que na sua tradução talvez esteja escrito planos, ou esteja escrito pensamentos. Não tem problema não, quer dizer a mesma coisa. Amém? Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, diga propósitos, podem ser impedidos. Sim, eu sei também que de repente na sua tradução está escrito frustrados, né? Não tem problema não, quer dizer a mesma coisa. Amém? Então repitam comigo assim: bem sei eu que tudo podes. Pode falar com mais graça, hein, pessoal? Vamos lá. Bem sei eu. Vamos lá. Que tudo podes. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Glória a Deus. Quem está dizendo essas palavras aqui, nada mais, nada menos do que o nosso irmão, posso dizer assim, Jó, um homem, segundo a Bíblia, segundo os maiores estudiosos da palavra, e tem este homem chamado Jó como um dos que mais sofreu na vida. Um dos que mais sofreu na vida. O Jó. Afinal de contas, eu não sei o que é a dor. Espero nunca sentir na minha vida dor. E eu não tenho ideia disso, não tenho noção. Noção a gente pode até ter, mas sentir a dor de uma mãe que perde um filho, acredito eu que seja uma dor irreparável. Uma dor uma lacuna aberta que jamais será preenchida, senão pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. A ordem natural da vida é os filhos enterrar os seus e não os pais enterrarem os seus filhos. Jó, ele perde de uma vez só, os 10 filhos. Os 10 filhos. Imagine os senhores no velório, não de um, mas 10 caixões enfileirados, um do lado do outro. Como não bastasse, Jó perdeu gados, ovelhas, propriedades, riquezas, perdeu amigos, perdeu parentes. Os amigos de Jó só eram amigos enquanto Jó tinha. Mas quando Jó perdeu tudo, aqueles amigos se tornaram inimigos. Eles vieram até ele e disseram: alguma coisa você pecou, você fez alguma coisa de errado, para você sofrer o que você está sofrendo. Ou seja, os amigos agora viraram acusadores de algo que ele não fez. Repita comigo: misericórdia. E para piorar a situação,
A única coisa que restou na vida de Jó foram duas coisas, de tudo que ele tinha. A única coisa que restou na vida de Jó, de toda a riqueza, de toda a prosperidade que ele tinha, de todos os animais, ovelhas, pasto, casas, de toda a riqueza, de tudo que ele possuía, só lhe restou duas coisas. Pergunte para mim o quê? Um caco de telha, para ele coçar as feridas, cujo estava purulando pus, e a esposa. Um caco de telha e a esposa. Todo mundo o abandonou. A única coisa que não abandonou Jó foi um caco de telha e a esposa. A esposa estava do lado dele. A esposa de Jó estava do seu lado. O esposo estava cheirando mal. Repito, suas feridas purulando pus. Seus cabelos caíram. A sua pele leprosa. Não tem mais nada, mas a esposa está do lado. A esposa está do lado. Uma coisa que eu não entendo, abre-se parênteses aqui para dizer uma coisa. Eu não entendo determinados homens. Eu não consigo entender. Determinados homens eu não consigo entender. Pergunte para mim por quê. Porque valorizam mais os amigos, valorizam mais o jogo, as rodas, o boteco, as coisas do mundo do que propriamente dito a sua mulher, a sua esposa. Porque no dia em que este homem perder tudo, a única pessoa que vai estar ao seu lado, sabe quem é? É a sua esposa. Nós homens devemos mais que depressa valorizar mais as nossas esposas, porque serão elas que estarão ao nosso lado nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu estou falando de mulher de Deus. Eu estou me referindo à mulher de Deus. Eu não estou me referindo a qualquer uma. Eu estou me referindo à mulher de Deus. Ela vai estar ao teu lado. Ela vai estar ao teu lado nos momentos bons e também nos momentos ruins. Digam glória a Deus por isso. E a prova disso é a mulher de Jó. Aí alguém me diz assim, mas não foi ela que mandou amaldiçoar a Deus e morrer? Esta é a tradução que nós temos. Mas se você for no hebraico, no original, você vai ver totalmente ao contrário. Você vai observar a mulher de Jó dizendo para ele assim, Jó, abençoa Deus e morre. Por que é que ela disse isso? Ela disse isso porque ela não suportava mais ver o seu marido sofrer daquele jeito. Ela não aguentava mais ver o marido sofrer daquela maneira. Eu não sei se alguém aqui já fez esta oração que um dia eu já fiz. Não foi uma nem duas, foram várias vezes. Pergunte qual. Meu irmão, Sidney, um jovem de 33 anos de idade. Nós sempre falando de Jesus para ele, mas ele sempre ignorando. Uma vida totalmente desregrada. Totalmente desvirtuada. E a esposa crente.
A esposa crente. Até hoje. Ele, nessas andanças dele na madrugada, ele era policial militar, e nas andanças da madrugada, diz ele, que pegou AIDS socorrendo uma pessoa num capotamento de carro na Avenida do Estado. Mas depois se descobriu que ele pegou AIDS por conta de relações sexológicas com mulheres na rua. Ele pegou AIDS. E ele, que pesava os seus 90 quilos, agora ele está com 40 quilos, 42 quilos. Eu estava cuidando dele em casa. E ele vomitou. E quando ele vomitou, pedaços de sangue encheu o tapete. As vísceras já estavam se dissolvendo dentro. Ele vomitou. A esposa dele escondia a arma, porque por muitas das vezes ele queria tirar a própria vida. Eu peguei ele no colo, levei ele para o hospital militar da Serra da Cantareira. E lá ele ficou internado. E eu sempre falando de quem? Falando de quem? Falando de Jesus. Gente, acreditem, a esposa dele não pegou nada. Hoje continua trabalhando como escrivã, gozando de perfeita saúde. Ele, depois de alguns dias internado, esta foi a última vez que eu levei ele no hospital. Ele estava bem raquítico, olhando para mim, mal conseguia falar, e eu sempre falando de Jesus para ele, disse: Sidney, você crê em Jesus? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Crê em Jesus? Entrega a sua vida para o Senhor. E eu perguntei para ele: se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, balança a cabeça, ainda que você não consiga falar, balança a cabeça, pisca os olhos. E ele balançou e conseguiu falar bem baixinho: aceito. Levei a cabeça dele para o ladinho da maca, peguei um copinho de água e o batizei ali mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloquei a cabeça dele no lugar. E já havia passado a hora eu ir embora. Me despedi dele, o batizei, desci o elevador feliz. Estou me aproximando do estacionamento do hospital, quando o enfermeiro corre atrás de mim. E o enfermeiro diz assim: é você que é o Anderson, irmão do Sidney? Eu falei: sim, estava lá agora há pouco. O médico quer falar com você. Naquela hora me deu já um friozinho na barriga. Eu subi, demorou um pouquinho. O médico vem com uma plancheta na mão e diz: o seu irmão acabou de falecer. Seu irmão acabou de falecer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que deu tempo dele aceitar Jesus como seu único Salvador e suficiente Salvador. Você pode dar glória a Deus e aplaudir a Jesus por isso? Não espere. Não espere. Diga glória a Deus por isso. Eu senti a dor, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo me consolou, alegrou o meu coração, dizendo: olha só como que deu tempo, nem que seja nos últimos minutos da vida dele, mas ele foi salvo, se arrependeu. O Senhor, Ele tem os seus modos operantes de trabalhar, que às vezes nós não entendemos nada. É como o próprio Senhor Jesus. Eu já vou chegar lá, tá, gente?
O próprio Senhor Jesus, com a toalha na mão, vai pedir aos discípulos que sentem. E ele, Jesus, com uma bacia de água morna e uma toalha, e vai dizer para os discípulos: agora eu preciso lavar os pés de vocês. O Pedrão é o primeiro a se manifestar, dizendo: não, o meu pé você não lava, porque eu não sou digno que tu laves o meu pé. E Jesus vai dizer: Pedro, se você não deixar lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo. E então a história você conhece. Ele vai se levantar, como ele era bem imperativo, ele vai dizer: então não me lava o pé, me dá logo um banho todo. E então o Senhor Jesus lavou os pés de todos eles, inclusive do Judas. Inclusive do Judas, Jesus lavou o pezinho dele. E eles não estavam entendendo absolutamente o quê? Nada. E o Senhor Jesus, ele vai dizer assim: vocês não estão entendendo, né, o que eu estou fazendo. E eles vão dizer: não estamos entendendo nada. E Jesus vai dizer: mas depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isto. Ou seja, mesmo sem entender absolutamente nada, mesmo sem entender absolutamente nada os modos operantes do nosso Deus, obedeça. Mesmo sem entender, eu vou obedecer, porque é Deus que está mandando, eu vou obedecer, mesmo sem entender nada. Eu não estava entendendo nada na vida do meu irmão, ele também não estava entendendo, a família não estava entendendo, mas tudo que o Senhor queria era salvar aquela alma, ainda que fosse naquele leito de hospital, aos 33 anos de idade, porque se você não para, Deus para você. Se você não para, Deus para você. Parou. E ali ele pôde aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu creio na salvação dele. Você está compreendendo? Sabe qual é o título desta palavra aqui hoje? Pergunte qual. O cenário não muda o propósito. Só vocês. Mais uma vez. Só as mulheres? Só os homens? Homens e mulheres? Agora todo mundo, os pastores, missionários, todo mundo, toda a igreja, obreiros, num alto e bom som. Vamos lá. O cenário não muda o propósito de Deus na sua vida. O cenário na vida de Jó era deplorável, era terrível. O cenário na vida de Jó era uma vida aos frangalhos, indo tudo de a bancarrotas, miséria, pobreza, ferida, doença, amigos que viraram inimigos, situação terrível. Mas Deus tinha um propósito. O cenário dizia uma coisa: miséria, pobreza, derrota, fracasso. Mas todo este cenário jamais conseguiria mudar o propósito que Deus tinha na vida de Jó. Eu estou falando com pessoas aqui, com certeza, que está vivendo um cenário na sua vida que não é nada bom. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer que este cenário que você está vivendo não vai mudar o propósito de Deus na sua vida. Apóstolo, não entendi. O que você está querendo dizer que o que eu estou passando na minha vida tem um propósito? Sim, senhor. Apóstolo, o que você está dizendo que o que eu estou passando na minha vida tem um propósito de Deus? Sim, senhora.
Você está querendo dizer que tudo que está acontecendo na minha vida tem um propósito de Deus? Acertou em cheio. Olha para o irmão e diga para ele assim: acertou em cheio. Diga para ele: é isso mesmo. Tem um propósito de Deus aí. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia, a vossa Bíblia, a nossa Bíblia diz, a palavra do Senhor vai dizer que tudo, não é algumas coisas, tudo, diga tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem pode dizer aqui no alto bom som que ama a Deus aqui? Levante a mão. Então dá glória a Deus bem forte. Quem ama a Deus dá glória. Então entenda que tudo coopera para o teu bem. O que você está passando, este cenário que você está vivendo, todo este cenário que você está vivendo, seja na sua saúde, nas suas finanças, na sua casa, na sua família, na sua vida sentimental, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua casa, no seu lar, na sua empresa, no seu comércio, no seu emprego, tudo que você está passando, sem passar um tio, tem um propósito de Deus na sua vida. E repita comigo no alto e bom som: o cenário, mais forte, o cenário não muda o propósito. Quer ver só uma coisa? José é vendido por seus irmãos. Antes joga ele dentro de um buraco. Depois se arrependem de jogar ele no buraco e dizem assim: é melhor tirar ele daí que senão ele vai morrer. Já tinha propósito. Vem passando uma caravana, destino, Egito. E eles entram em comum acordo, dizem assim: melhor do que deixar ele no buraco, vamos vender ele. Assim como Jesus. Venderam José. José foi parar no Egito. Foi parar na feira dos escravos. Mulher de Potifar olha e se agrada do rapaz desde a feira, a ninja. A ninja se agrada do rapaz desde lá na feira. Diga misericórdia. A surucucu cruzeiro, a jararaca, aquilo era ninja. Leva o rapaz para dentro de casa. E lá ela tenta o menino. Louvado seja Deus que ele é um homem, um rapaz, um jovem temente a Deus. E ele prefere fugir, pular a janela, correndo o risco de quebrar o pescoço. Mas ele foge. E por conta disso é acusado injustamente, vai parar dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão de segurança máxima. Aleluia. Dentro da prisão, o copeiro esquece dele. E naquela prisão, ele está mais próximo de Faraó. Da prisão, ele é levantado a governador do Egito. Eu pergunto, amada igreja, havia um propósito aí, sim ou não? Havia um propósito na vida de José desde a casa dos seus pais. Quando ele contava os seus sonhos para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, já havia um propósito de Deus. O buraco, a caravana, a casa de Potifar, a ninja, também a prisão, diga glória a Deus. Já havia um propósito de Deus em tudo isto, para que ele fosse levantado como governador de toda a província do Egito. Você pode dar glória a Deus e aplaudir a Jesus? Olhe para alguém do lado e diga para ele assim: vamos parar de reclamar? Diga para ele. Diga assim: vamos parar de reclamar do processo. Diga assim: porque neste processo há um propósito divino para as nossas vidas. Quer mais uma? Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel na casa do seu pai Jessé. Nenhum dos seus irmãos parrudos, forte, bonito, alto, moreno, alto, foram escolhidos. Mas quando Davi chegou, o raquítico, pequenininho, o ruivinho,
o profeta Samuel olha para ele assim: você será o futuro rei de Israel. E ali, o tempo, obviamente, passou. Davi sofreu a perseguição de Saul, uma perseguição implacável, ferrenha. Davi, ele sofreu a conspiração do próprio filho, Absalão, e do seu melhor conselheiro, Aitofel. Sofreu uma barbaridade. Enfrentou leão, urso, gigante. Mas no tempo certo, Deus colocou ele no trono de Israel. Repita comigo assim: no tempo certo, ele se assentou no trono de Israel. Ou seja, os cenários que Davi enfrentou: urso, leão, gigante, perseguição dos irmãos, perseguição de Saul. Mas no tempo certo, o propósito de Deus se concretizou e ele se assentou no trono. Quer mais uma? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o mesmo que ficou cego na estrada de Damasco, que teve que ir lá na rua direita para receber a imposição de mãos do servo do Senhor. E lá o Senhor abriu os olhos dele. Por que Saulo ficou cego, hein? Por que esse mistério? Pergunte para mim, por quê? Para que ele pudesse olhar para ele. Para que ele pudesse olhar para dentro dele agora. E agora, o Paulo, que era perseguidor, agora está sendo o quê? Perseguido. Prisões, açoites, calúnias, difamações. E agora ele está numa prisão de segurança máxima. Ele com seu companheiro Silas. Mas a palavra de Deus vai dizer que perto da meia-noite eles começam a cantar, a adorar e a glorificar o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que um tão grande terremoto invade aquele lugar. As cadeias se abrem, os grilhões se quebram, as algemas são destruídas. Aleluia! Um carcereiro lá do outro lado, desesperado, com medo de morrer, vai dizer: eu vou tirar a minha vida. E Paulo vai dizer: não faça isso. E ele vai dizer: mas o que eu faço para herder a minha vida, salvar a minha vida? E Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Tudo que Paulo passou foi parar na prisão. Por que foi parar na prisão? Porque tinha um propósito. Pergunte qual? Salvar um carcereiro lá dentro, bem como toda a sua família. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Você não vê Paulo murmurando do propósito, reclamando do propósito. Você não vê Paulo se queixando do propósito. Muito pelo contrário, ele está vivendo o propósito e está glorificando o nome do Senhor. Diga para duas pessoas aí: tem propósito de Deus na sua vida. Mais uma? Estou chegando lá. Jesus nasceu numa manjedoura. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor, em momento algum, fugiu do propósito do seu propósito. Por favor, olhe para mim e entenda. O Senhor Jesus, em momento algum, fugiu do propósito do seu propósito. E qual é o propósito do propósito de Jesus? Pergunte qual? Te salvar. Ele sofreu todos os tipos de escárnios que você possa imaginar. Todos os tipos de vilipêndios que você possa imaginar. Açoites, perseguições, prisões, via dolorosa, coroa de espinho, tudo isso que você já conhece.
foi cuspido, foi humilhado, mas ele não fugiu do propósito, do seu propósito, que é para te salvar. E o propósito foi cumprido quando, lá na cruz, ele olhou para o céu e disse: está consumado. O propósito foi cumprido. Ou seja, todos os cenários que Jesus vivenciou na vida dele não mudou o propósito que ele tinha para conosco. O cenário da cruz, o cenário das prisões, os cenários dos açoites, dos vilipêndios, não mudou o propósito do seu propósito, que era nos salvar. Catuca o irmão, diga para ele, só para ele dar uma acordada, e diga assim: você tem propósito de Deus, meu filho. Você tem propósito. Último, olha aqui para mim. Profeta Elias. Eu acho que é 1 Reis ou 2 Reis 14. Agora não vem à memória o capítulo agora. Mas o profeta Elias, o Senhor vai dizer para ele: Elias, eu quero que você vá a Sarepta. E lá em Sarepta tem uma viúva que vai sustentar você. A viúva que vai fazer o quê? Que vai te sustentar. Vai te dar pão, vai te dar comida. Ele chegando a Sarepta, a seca, a escassez, o sol escaldante, 50 graus. Está lá a mulher viúva de um único filho, apanhando gravetos no chão. Ele poderia muito bem olhar para aquela mulher e dizer assim: essa mulher está pior do que eu. Essa mulher está pior do que eu. O Senhor disse para mim que a mulher iria me sustentar, mas ela está pior do que eu, está pegando graveto. Mas ele não fez isso, porque o cenário não muda o propósito. Repita comigo assim: o cenário não muda o propósito. Então ele vai perguntar para aquela mulher: o que você tem? E ela vai dizer assim: só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite em casa, para que eu faça um bolinho, coma eu, meu filho, e assim morreremos depois, porque acabou tudo. E ele vai dizer: então você vai fazer esse bolo e eu vou comer primeiro. Como assim? Faz para mim primeiro, porque se você fizer assim, nunca mais vai faltar o azeite na tua botija e nem a farinha na tua panela. A mulher faz o bolinho, o profeta come primeiro. E a palavra do profeta, do homem de Deus, se cumpriu, porque havia um propósito. E esse propósito nem do profeta era um propósito de quem? O cenário não muda o propósito. Nunca mais faltou farinha na panela e nem o azeite na botija daquela mulher. Olhe para mim, não sei o que você está vivendo, mas acredite, o que você está vivendo é um propósito de Deus. E este cenário não vai mudar o propósito de Deus na sua vida. Vai vir o tempo de honra, o tempo de glória, o tempo de vitória, e lá na frente você vai entender todo este propósito, esse processo que você está vivendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que é difícil às vezes a gente entender, a gente não entende nada, parece que as coisas viraram de ponta cabeça. Parece que virou tudo do avesso e a gente fica sem entender nada, dona Lourdes. Mas o Senhor está dizendo: o cenário não muda o propósito. Eu tenho um propósito aí na sua vida e ele vai se cumprir e o nome do Senhor será glorificado. Quer ver uma coisa? Antes de eu contar algo, um fato verídico que aconteceu, mas antes leia Josué capítulo 21 e o versículo 45. Apóstolo, eu vou pedir para você ler para nós, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: Josué 21, 45, que diz assim, olha só: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Algumas coisas ou tudo? Tudo vai se cumprir.
Peraí, vai ler mais uma, apóstolo. Pode ler de lá mesmo, pode ler. Repita comigo assim: o cenário não muda o propósito. Não vai mudar o propósito. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O propósito muda o cenário. O cenário não muda o propósito, mas o propósito muda o cenário. O cenário não muda o propósito, mas o propósito de Deus pode mudar o cenário que você está vivendo. Vou repetir mais uma vez. O cenário não muda o propósito, mas o propósito de Deus pode mudar o cenário que você está vivendo. Vou repetir mais uma vez para a igreja toda da glória. O cenário não muda o propósito, mas o propósito de Deus pode mudar este cenário que você está vivendo. Se você crê, dá glória a Deus e aplauda Jesus. Antes de contar algo verídico que aconteceu, eu quero ler aqui também Jó, capítulo 14, e o versículo de número 7 ao 9. Do 7 ao 9. O cenário não muda o propósito, mas o propósito muda o cenário. Olha o que está escrito. Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez? O cenário não muda o propósito, mas o propósito muda o cenário. Eu preciso contar algo para você, muito sério, mas eu gostaria que você se colocasse em pé, toda a igreja, e olhasse e prestasse bastante atenção para mim aqui. Olhe para mim. O que eu vou lhes contar agora aconteceu, viu? Não é ilustração, não. Aconteceu, fato verídico aqui no interior de São Paulo. Um pastor cuidava de uma igreja. E esse pastor, ele começou a ser tão bombardeado, porque acreditem, cuidar de uma igreja não é fácil. Cuidar de um rebanho não é brincadeira. Uma pessoa, para estar à frente de um trabalho, ela precisa estar hiper preparada, revestida. Não é brinquedo. Não é brinquedo de casinha. Não é brincar de casinha. É algo muito sério. É muito mais sério do que os amados possam imaginar. Cuidar de uma igreja. São bombardeios espirituais, bombardeiros infernais, processos, ovelhas que se rebelam, M situações adversas que não vale nem a pena numerá-las aqui. E esse pastor, ele foi tão bombardeado que ele não aguentou. Ele não suportou o tranco, o peso. Ele vai até a sua esposa e diz assim: esposa, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu não aguento. Eu quero entregar um ministério. E ele entregou o ministério. Ele entregou o ministério, continuou sua vida, mas todo aquele que abandona o ministério, sai da igreja, sai da presença de Deus, esfria. Não me vem falar que não, que eu não caio nessa. Não me venha dizer que não, que eu não caio nessa não. A pessoa saiu da igreja, saiu da comunhão, saiu dos cultos da igreja, ela esfria. Esfria ou não esfria? Ela esfria. Então ele começou a esfriar. A mãe, se quiser sentar, pode sentar, viu, mãe? Ele começou a esfriar na fé. Dali a pouco já estava no mundo. O mundo que eu digo
é que ele começou a fazer as coisas que antes ele fazia. Beber, fumar, se prostituir, um monte de coisa. E belo dia, ele falou consigo mesmo o seguinte: eu, essa noite, vou para a balada. Só que a balada que eu vou é numa cidade vizinha. Ah, eu vou para a balada hoje, eu vou beber todas, eu vou curtir a noite toda e vou voltar só no dia seguinte. E ele foi. Se arrumou, se perfumou, colocou a melhor roupa, foi embora. Deixou a esposa, os filhos e foi para a balada. Lá na balada, ele havia visto uma jovem bonita. Ele havia visto uma jovem bonita, se agrada daquela jovem e vai chamá-la para dançar. E na medida em que ele vai chamá-la para dançar, a jovem olha para ele assim: pastor? Pastor, o que você está fazendo aqui? Pastor, isso aqui não é ambiente para o senhor. Misericórdia, pastor. Me diga, pastor, o que você está fazendo aqui, pastor? Um dia antes, essa menina que está conversando com o pastor está dizendo para ele assim: eu te conheço, pastor. Eu participava da escolinha das crianças. Eu me batizei na sua igreja. Eu conheço Jesus. Conheço o Senhor. Um dia antes, essa menina, de 20 e poucos anos, ela vai dizer para sua mãe, um dia antes ela vai dizer para sua mãe: mãe, eu vou para a balada. E a mãe entristecida vai dizer para ela: filha, não vai, filha. Volta para a igreja. Volta para a igreja, filha. O Senhor Jesus quer ver você de volta na igreja. Você pode curtir a sua vida de uma maneira saudável. Pode levar a sua vida, mas de uma maneira saudável, com amizades saudáveis. Mas, filha, volta para a igreja. E ela vai dizer assim: cala a boca, sua velha. Eu vou para a balada sim, a senhora não vai impedir. Jesus? Igreja? Ah, sai dessa, mãe. Esse negócio de igreja é para velho, como a senhora. E uma coisa, mãe, de tanto a senhora ficar insistindo, vou falar para a senhora uma coisa. Se o seu Deus mandar um pastor lá na balada, eu volto para Jesus. Só se o seu pastor mandar só se o seu Deus mandar um pastor lá na balada de prostituição, de bebedice, lá no meio daquele inferno, eu volto para Jesus. E quem é que apareceu na balada? Pode aplaudir a Jesus. Quem apareceu na balada? O pastor vai olhar para ela e vai dizer assim: sim, filha, eu não estou reconhecendo você, porque ela estava toda produzida, né? Aquela coisa cheia de... Enfim, o pastor pega na mão dela, bate o joelho no chão, no meio do salão. Todo mundo. E os dois batem o joelho no chão e começam a chorar. E ela vai dizer para o pastor: pastor, sabe o que eu disse para minha mãe? Eu disse para minha mãe ontem que eu voltaria para Jesus só se Deus mandasse um pastor aqui na balada. E o Senhor veio me buscar. Aplaudamos o Senhor Jesus bem forte, igreja. Aleluia, dá glória a Deus, aleluia. Os dois agora estão saindo de mãos dadas daquela balada. O pastor renovado da presença de Deus e a menina arrependida do que havia falado para a mãe. Por quê?
Bata a tua mão no joelho aí. Bata aí, bata aí, bata aí. Se tiver doendo, vai até curar o joelho. Vai lá, bata aí, bata forte, bata forte. Diga assim, propósito. Diga mais forte, propósito. Propósito de quem? Propósito do joelho da mãe. O propósito do joelho da mãe estava alinhado com o propósito de Deus. O cenário não muda o propósito, mas o propósito muda o cenário. O cenário não muda o propósito, mas o propósito muda o cenário. O propósito do joelho daquela mãe mudou o cenário da filha e mudou o cenário daquele pastor. Continue firme no propósito, porque Deus ele vai honrar a sua fé em nome de Jesus. Quem crê nisso dá um grito de glória a Deus. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não precisa de cenários favoráveis. Ele não depende de cenários favoráveis para ele operar. Independentemente do cenário que você está vivendo, o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Quem crê nisso, diga: eu creio em nome de Jesus. Se você crê nisso de verdade, levante as mãos e dá 30 segundos de glória a Deus e aleluia. Faça aquele barulho que o diabo não gosta. O diabo odeia esse barulho, ele detesta esse barulho. Ele odeia que você dê glória, ele odeia que você dê aleluia, ele odeia que você levanta a mão. Mas então faça esse barulho de glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque o cenário não muda o propósito, mas o propósito muda o cenário. Se você